Olá, boa noite, graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você. Que maravilha estarmos juntos nessa noite aqui. Uma noite diferente, na verdade foi um dia bem diferente, um dia difícil para a família da minha esposa, Tamira, né? Teve um acidente, nós recebemos a notícia de um acidente de trabalho, né? De trabalho que envolveu um primo muito amado por ela, pelas irmãs dela e pelos pais dela também. Então, um acidente que envolveu uma descarga elétrica séria e o primo dela se encontra numa situação, muito possivelmente perderá até a mão, né? Perderá a parte ali, será amputada da mão. Então a gente já entrega para o Senhor ali esse momento, essa dificuldade, para que a gente possa ter no Senhor, não só ele, quanto a própria família, né? A própria família. Hoje é dia 19 de dezembro de 2023. Essa aqui é a Tamila Meirelles, ou Tamila Brito, e essa daqui é a Luma Brito Ávila. Nós estamos juntos aqui para trazer um pouquinho do devocional, um pouquinho da nossa meditação da palavra. Aqui, ó. Manda um oi para todo mundo, Luma. Oi. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, versículo, eu acredito que seja o 35. Diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurados é dar do que receber. Aqui o apóstolo Paulo, interessante, depois que ele fazer várias exortações, ou fazer, vamos dizer assim, meio que uma despedida diante dos irmãos, né? Ele estava indo para a direção de Jerusalém, né? Paulo estava ali deixando os irmãos, ele vai dizer, ele passando ali em Açores e vai ali em Mileto. Então, e também ali na igreja de Éfeso. Então Paulo, depois de fala que ele se dedicou, ele trabalhou e ele procurou não se escorar, por exemplo, para viver da palavra, para viver sendo sustentado pelos irmãos, porque, na verdade, a ele não caberia aquilo, porque ele tinha uma profissão, ele tinha um ofício, né? E através desse ofício ele conseguia se manter. Então ele fala muito isso, e o Paulo fala um negócio interessante, viu, Luma? Paulo fala que ele se dedicou, né? Ele não se omitiu, ele trabalhou arduamente pelos irmãos, para que os irmãos tivessem a vitória em Cristo, né? Ele disse, e ele vai dizendo várias situações, ele vai se lamentando não, ele já vai deixando todo mundo com saudades, né? Independente das dificuldades que ele tinha vivido, ele diz assim, servindo o Senhor, lá no versículo 19, ele diz assim, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrima e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E ele dedicou a sua vida, de forma muito intensa, demonstrando a cada irmão ali que, na verdade, quando você sai para fazer a obra, quando você tem o amor, tem o reino, tem o evangelho para poder aplicar, você deve se dedicar com toda, vamos dizer assim, com toda a perseverança, com todo o empenho, com toda a força. E Paulo diz o seguinte, que em momento nenhum, independente das dificuldades que ele tinha passado, ele se absteve. Aí ele fala também, alertando que depois da saída dele, lá no versículo, ele diz assim, ó, versículo 29, eu depois sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou seja, ele fala que depois da partida de Paulo, né, já que ele já tinha preparado todos os irmãos, na verdade ele se sentia até sossegado, porque ele tinha preparado, ele tinha dado a boa doutrina, a sã doutrina, a verdade para aqueles irmãos, e eles tinham fundamento para poder se livrar desses lobos vorazes, mas que as pessoas teriam que ter certeza que esses lobos apareceriam. Mas em tudo aqui, o mais importante é como Paulo, tudo isso é para dizer assim, olha, eu me dediquei, eu me dei a vocês, mas nós temos que entender, ele querendo dizer o seguinte, ele deixando claro, que eu, por mais que aparentemente eu tivesse necessidade, mas eu conseguia me manter por si só. Mas ele diz aqui, nós devemos
mesmo trabalhando, ele diz assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Ou seja, que nós trabalhamos, mas nós devemos ter um olhar sempre sobre os necessitados, um olhar sobre o Senhor Jesus, e nós devemos estar pronto para oferecer, pronto para oferecer, para doar para os necessitados, para doar para a obra, para doar tal. A gente tem um pouquinho sobre essa questão de doação, nós temos lá no livro de Esdras, ô Pai do céu, ó, até saiu aqui, ó. Nós temos no livro de Esdras 2, versículo 69, diz assim, ó, diz assim, lá 69, 68, ó, alguns dos chefes de famílias, ao chegar à casa do Senhor, em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. E quanto a essa questão do melhor dado que receber, a gente precisa então também ter uma compreensão. Por exemplo, você mora de acordo com a capacidade das posses. Você se veste de acordo com a capacidade das posses, não é isso, irmã Tamila? Sim. Você, por exemplo, você come de acordo com aquilo que você tem, correto? Sim. Então, é justo que na hora de doarmos, na hora que ofertarmos, na hora de lançarmos, por exemplo, o apoio sobre os nossos necessitados, nós façamos isso também de acordo com o que temos, né? De acordo com o que temos, ou seja, nada, um bom cristão, nada de ser mesquinho, nada de se esconder, nada de acreditar que guardar para si é o mais importante. Não, na verdade, dividir. O Senhor aqui em Esdras, aqui tem que o povo está voltando da Babilônia, do cativeiro, e ao chegar em Jerusalém, essas famílias já chegam doando, já chegam oferecendo suas ofertas. Por quê? Porque sabem que ali na casa do Senhor, porque ali é o templo de Jerusalém, aquilo será feito, vamos dizer assim, para agradar ao Senhor. Não que o dinheiro agrade ao Senhor, mas é feito de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instruía. E a palavra de Deus nos instrui sobre a nossa, por exemplo, sobre a nossa caridade, a prática de caridade. Nós também temos um outro versículo que a gente pode olhar, Marcos 12, deixa eu ver agora, meu Pai do céu. Marcos 12, agora eu não vou lembrar, só um segundinho. Então, voltando, nós temos então também um outro exemplo sobre essa questão da caridade, sobre essa questão da oferta, essa questão da doação, o quanto a gente tem que estar com o coração voltado, pronto. Os irmãos, nós que somos cristãos, não devemos nos prender aos bens materiais no sentido de usar os recursos apenas para a gente. Nós temos um outro exemplo lindo na Bíblia sobre isso, é o que está escrito em Marcos 12, versículo 41 e 42, que diz assim, ó, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E aqui, Deus vai fazer uma referência falando que aquela mulher tinha dado mais do que todo mundo. Por quê? Porque muito provavelmente esses ricos estavam dando aparentemente muito dinheiro, mas muito aquém daquilo que efetivamente ele tinha nas suas posses, né? Então, como a palavra diz, né, irmã Tamila, nós não podemos ser mesquinhos, né? Nós temos que estar de acordo com o quê? De acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós temos que estar com pronto, voltado para a caridade. Você quer dizer alguma coisa, irmã Tamila? É melhor a gente dar do que receber, né? Como a palavra diz, dê aquilo do fundo do seu coração, né? A irmã Tamila trouxe um ponto muito interessante. A gente tem que estar com o coração realmente aberto. Ela tinha muitas moedas, mas ela deu o que ela tinha. E tem gente que às vezes dá, mas não com o coração voltado, de fato, para fazer a doação.
A gente vê, por exemplo, e você tem que procurar dar o seu melhor, você tem que procurar dar coisas que efetivamente poderão ser úteis. E o melhor que um cristão tem a dar para qualquer ser humano é o quê? É oferecer, é a palavra do Senhor, é o Evangelho, é levar até o outro irmão, a outra pessoa que ainda não conhece a Jesus, o poder do próprio Deus, o poder do próprio Jesus, dessa pessoa se encontrar com Jesus. Ou seja, o que nós temos a oferecer é a palavra de Jesus. Mas por vezes nós temos recursos materiais, nós temos roupas, nós temos remédios, nós temos comida, nós temos dinheiro, né? Então a gente também precisa dividir com esses nossos irmãos. Mas principalmente também você tem que estar focado em levar a obra, levar a palavra, levar o reino de Jesus, levar a graça de Deus para que essas pessoas, ou seja, o teu coração não pode se diminuir vamos dizer assim, na prestação, ou seja, no exercimento do ato de caridade. Tá certo? Irmã Numa, falar alguma coisa? Mais alguma coisa, irmã Tamina? Amém. Amém, né? Então a gente fica por aqui. Deus abençoe. Pede para que Deus possa te abençoar, diz, né, Numa? Deus te abençoe. E Amém. que eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Deus esteja contigo. Então que Deus, nosso amado, Deus poderoso, esteja contigo e que possa estarmos juntos amanhã, mais uma vez.